Olá, seja muito bem-vindo à série Trajetória de um Fisiologista. Eu sou o professor Guilherme, do Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante: como entrar no mestrado sem experiência prévia em pesquisa. Sabemos que muitos de vocês podem ter dificuldades ou até mesmo se sentirem seguros em dar esse passo. E para nos ajudar a resolver, a explicar, a dar dicas sobre como avançar no mestrado sem experiência na pesquisa, eu tenho aqui hoje comigo três convidados muito especiais. A Alice, Oi. a Ana Oi, Beatriz gente. e o Leandro. Bom, São pós-graduandos do programa interinstitucional de pós-graduação em ciências fisiológicas entre a UFSCar e a Unesp. Vamos começar? Boa tarde, professor. É uma honra estar aqui. Primeiramente, agradecer à instituição, professor, por esse espaço. Eu me chamo Alice, sou formada em biomedicina pela Fundação Hermínio Ometo e hoje, atualmente, estou trabalhando com a professora Marisa no Laboratório de Fisiologia Comparada. Legal, seja muito bem-vinda. Te agradeço aqui a sua presença e a sua contribuição. Bia? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, gente, colegas. Bom, eu sou formada na UFTM em biomedicina. Eu formei esse ano ainda, em fevereiro. E aí eu entrei aqui no programa de fisiologia e estou trabalhando no departamento de gerontologia com a professora Márcia, que é o LABEM, o Laboratório de Biologia do Envelhecimento, onde a gente trabalha pesquisando biomarcadores da doença de Alzheimer. Então, espero ajudar vocês nessa conversa e vamos continuar. Que legal, seja muito bem-vinda Obrigada. e também muito obrigado. Leandro? olá, eu sou Leandro Neves, sou mestrando do Laboratório de Fisiologia Endócrina do Exercício, com o professor Vladimir Rafael Beck. Formei na Unesp também, de Rio Claro, e agora faço parte desse programa interinstitucional há praticamente 6 meses, né, entrando no mestrado, e muito obrigado pelo convite para partilhar essa história. Que isso, eu que agradeço, né, recebê-los aqui na nossa casa, na nossa instituição, no nosso departamento. Bom, pessoal, para a gente começar, primeira pergunta aqui que eu tenho preparado, né? Quais foram os primeiros passos que vocês tomaram para se informar sobre o mestrado? Considerando que não tinha, por exemplo, experiência prévia em pesquisa. E aí, qual foi o primeiro passo, o número um, na sua visão? Bom, no momento, como eu já estava morando aqui na cidade de São Carlos, né, eu busquei entender um pouco melhor quais eram os programas oferecidos pela instituição. E dentro deles, né, quais eu conseguiria estar trabalhando. Uhum. Conheci o programa de fisiologia, que para mim foi uma surpresa, né? Não imaginava que tinha aqui na cidade. E me identifiquei muito, porque eu gosto bastante da área, e eu poderia também estar pesquisando sobre fisiologia renal. Que legal. E você, Bia? Então, eu tive experiência em pesquisa antes, né, na graduação. Então, eu já sabia um pouco, porque assim, eu não sei como é o curso de vocês. Na biomedicina, na instituição onde eu fiz, a gente já tinha esse preparamento, porque era uma academia muito voltado para pesquisa e tudo isso. Mas eu fiquei sabendo aqui do programa da UFSCar, porque assim, com a pandemia, o meu calendário lá da graduação estava totalmente esquisito. Então, assim, eu formei, por exemplo, colegial em março. Uhum. E aí, assim, nossa, que programa que vai aceitar, né? Que vai começar. Então, eu fiz, né? Eu vi lá em novembro do ano passado, tava, tipo, no meu último período, que ia ter aqui na UFSCar. Eu sou de Ribeirão Preto, é aqui perto. E aí eu me inscrevi, falei, ai, vamos tentar. Mesmo que eu tava com a graduação ali em andamento, falei, vamos lá. Boa. Eu, eu tive uma proximidade depois de vir fazer uma especialização, né? Tive vontade de vir próximo da universidade, aproveitei que tinha um curso de especialização, durava 1 ano e meio de fisiologia do exercício. E aí, com esse próprio curso, eu terminei me aproximando dos professores, recebi, entre aspas, um meio convite de, e aí, você quer, você se interessa? E apesar de 10 anos fora e longe da área acadêmica, eu decidi topar o desafio e falar, tá bom, eu acho que vale a pena, vou tentar, me aproximei, fui correr atrás.
E isso é muito legal, né? Porque cada um tem uma história de como fez essa primeiro contato, né? Esses primeiros passos para descobrir, né? Como funciona o mestrado. E uma dica que eu posso dar para você que está nos assistindo do lado de cá é acessar o site das instituições. Então acesse aí www.ufscar.br, ou melhor ainda, se você tem interesse em fazer um mestrado, doutorado aqui no nosso programa interinstitucional de pós-graduação em ciências fisiológicas, fisiologia, bom, aí o site é www.pipgcf.ufscar.br. Quando você acessar essa página, vocês vão perceber que existem diferentes menus. Tem um menu que conta a história do nosso programa, quanto tempo ele já existe, né? Tem uma página dedicada às pesquisas nas quais a gente realiza, cada uma que é de um laboratório diferente. Inclusive, tem uma lista dos nossos atuais alunos, então vocês estão lá também presentes, né? Inclusive, uma página dedicada para os processos seletivos. E ali dentro desta pasta, nós temos os editais. E aí eu vou saber a data de abertura das inscrições e aí eu posso me participar. Tá bom? Bom, então fica claro que estabelecer esse primeiro contato, né? Descobrir qual é o programa, como fazer o mestrado, eu acho que é algo extremamente relevante, né? E para isso, bem provável que vocês tiveram que construir uma rede, né? Construir uma rede de contatos, conhecer pessoas relacionadas àquela instituição, àquele programa. E aí, quais foram as estratégias mais eficazes para trazer contatos, para você conhecer gente daquele programa? Alguém lembra? Alguém tem uma ideia? Assim, eu lembro que quando eu fiz licenciatura plena, né? Então, minha grade basicamente foi licenciatura. Uma das grandes discussões que a gente tinha na psicologia da educação era isso. A maioria dos estudantes de graduação saem da graduação e tendem, a partir do ponto que se afastam, dificilmente conseguem voltar para a área acadêmica, né? E eu tinha muito essa ideia na minha cabeça. Falei, como eu vou voltar? E eu decidi abraçar essa oportunidade quando surgiu o curso de fisiologia. Mas, graças a Deus, assim, da rede, eu fui catando uma rede de amigos que tinham amigos que estavam aqui dentro. Por exemplo, o Reinaldo, que está no episódio 1. Na verdade, ele é amigo de um amigo meu de infância. E na hora que eu decidi que quero entrar, com quem que eu vou conversar, eu falei, ô, você tem o contato do Reinaldo? Preciso falar com ele. Marquei um café com ele. E aí ele me ajudou a fazer achar esse o meio caminho. de campo, né? Legal. Então teve uma pessoa. Sempre Teve. tem, né? Alguém. E com vocês? Bom, a primeiro contato eu fiz com a minha orientadora, que daqui a pouco eu conto a história de como foi. Mas eu não conhecia ninguém que fazia mestrado aqui nesse programa. Então, o que que eu fiz? Assim que eu fiz minha inscrição e foi deferida e tudo, eu fui em todo mundo que na lista lá no site do programa de quem fazia mestrado aqui, foi os últimos aprovados. E eu fui chamando um por um até alguém me responder sobre como eu fazia, como era a prova, como era a arguição. Eu, na verdade, mandei para duas, três pessoas e duas me responderam. Olha, Me que ajudaram legal. muito. Então, foi a Bia, ela faz aqui, ela também chama Bia. E ela me ajudou muito, assim, coisas em São Carlos, que tinha, o que não tinha. Foi incrível. Que legal. Não, muito bacana. Não sabia disso. Né? Desenrolada, né? Sim, muito. Olha, minha experiência foi um pouco diferente. Minha vida deu um 360 e aí me mudei de cidade, fui observar um pouco do que eu poderia trabalhar na cidade, desenvolver e descobri a pós-graduação em fisiologia que a UFSCar oferecia. Foi então que eu pensei, bom, eu tenho 30 dias para estudar para a prova, desenvolver um projeto e aplicar, seja o que Deus quiser. Fiz o meu melhor e meu contato com a instituição, com a professora, foi através do processo seletivo mesmo. Então, eu procurei no site um professor que pudesse me orientar, que tivesse uma experiência na área. E aí foi onde eu encontrei a professora Marisa, que trabalha há anos com peixe, né? Que era o modelo experimental que eu gostaria de utilizar. E também em fisiologia renal. E aí foi um encontro, assim, porque casou muito bem. Ela é uma pessoa que tem me ajudado bastante. Ah, sem dúvida. O orientador é o orientador, né? Nesse sentido. Infelizmente, eu acho que a gente tem uma ferramenta muito fácil hoje, além de Google, mas os sites das instituições a gente consegue acessar, nem que seja um e-mail.
Parece uma coisa mais antiga, mais demorada, mas pelo menos eu, toda vez que tive que acessar um professor e mandei e-mail, fui bem recebido e bem respondido. Acho Sim. que vale a pena fuçar e falar oi, tô afim. Sim, Aparecer, né? É Sim. aquele famoso, né? Só é visto quem aparece, quem Sim. está ali presente, né? Não, vocês contando assim um pouco da história, eu até lembro da minha, né? E fico com vontade de contar também, se vocês me permitirem, porque eu já venho de outra geração que não tinha tanto a internet já bem estabelecida, Sim. desenvolvida, né? A gente tava no início ali, tô falando início dos anos 2000, 2004, por ali, né? Então, eu basicamente, quando eu terminei a graduação, né, eu fiz a graduação em fisioterapia, sou fisioterapeuta, e aí eu comecei a trabalhar, né, lá na minha cidade, no interior de Minas Gerais. E durante esse processo de sair da graduação e começar a trabalhar, eu vi que estava faltando algo, né, eu precisava complementar um pouco a minha formação. E aí eu comecei a procurar os programas de pós-graduação pelo Brasil, né? Então estava começando o Google, né? Então digitei lá procurando fisiologia, pum, caí no site da UFSCar. E aí eu descobri que tinha o programa Ciências Fisiológicas. E eu falei, é esse. Né? Mas eu falei, e agora? Como que eu faço para conhecer os possíveis orientadores? Eu tenho que conhecer algum orientador. Sim. Na minha época, você precisava ter esse contato prévio com eles. Era característica do edital. Bom, para isso, eu localizei uma especialização, uma pós-graduação, me matriculei nessa pós-graduação, viajava do interior de Minas para São Carlos, 3 ônibus, mais de 12 horas de viagem para chegar até aqui, assisti a aula e durante as aulas da especialização eu fui conhecendo diversos professores que orientavam no mestrado e no doutorado. Aí eu já imaginei, falei, opa, é aqui que eu vou pegar o gancho. E aí eu me aproximei de 2 professores, né? Um deles foi o meu orientador do mestrado e do doutorado, o professor Sérgio, né? Sérgio Pérez. Então, um forte abraço, Pérez, se você estiver nos assistindo, né? E ele abriu as portas e tudo foi acontecendo. Então, isso mostra para nós que é muito importante, de fato, ter esse contato, estabelecer essa porta de entrada, que inclusive pode ser uma pós-graduação, tá? Então, para você que está aí nos assistindo, tá? Que está sem saber por que caminho seguir, saiba que nós temos um curso de especialização em fisiologia clínica do exercício, na qual você terá aula com professores, mestres e doutores. Na verdade, são todos doutores, com grande experiência prática e teórica para te formar bem na sua profissão. E além disso, se você se interessar, você vai estabelecer o vínculo para quem sabe desenvolver um projeto, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, como escrever um projeto, e quem sabe entrar em um programa de mestrado, como por exemplo o daqui da UFSCar. Então nos acompanhe em nossas redes sociais, deve estar aparecendo aí agora para você, né, os nossos endereços, tá bom? Bom, gente, seguindo aqui as nossa análise, né, nossa conversa, nosso bate-papo. Já que existia uma certa carência de formação em ciência, científica, de pesquisa no seu currículo, você tentou fazer alguma coisa para suprir isso antes de começar o mestrado? Teve a chance de fazer uma iniciação científica? Produziu algum trabalho? Já tinha lido algum artigo científico anteriormente? Enfim, você tentou compensar a falta de experiência direta em pesquisa? sim, com certeza. Eu acho que todas as atividades acadêmicas, né, que a pessoa ela consegue participar durante a graduação são importantes para o desenvolvimento dela. Então, durante a faculdade, como eu conciliei sempre com o trabalho, eu não tinha esse tempo hábil disponível para estar realizando uma iniciação científica. Então, eu priorizava sempre realizar as atividades. Tinha simpósio, eu participava, tinha workshop, eu participava, artigos, sempre procurei ler. Hoje a gente tem uma ferramenta no Google muito interessante que é a tradução. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho hoje uma condição financeira para pagar um curso de inglês. Mas hoje a gente tem o recurso do Google que você consegue traduzir e ter acesso Sim. aos artigos científicos. Aproveitar os professores que estão ali disponíveis. Então, às vezes você não entendeu algum termo, algo que foi elaborado naquele artigo, você vai lá e pergunta para o seu professor, discute, abre. Eu acho que isso
aumenta muito e agrega muito a experiência durante a faculdade em si. Com certeza, né? Essa proatividade, ou seja, desenrolar, buscar alternativas sabendo da sua limitação, né? Então, tenta suprir o máximo possível, né? Bom, durante a graduação, eu acho que é um dos momentos que a gente mais consegue abraçar certas coisas que a gente nunca imaginou que ia gostar, né? Eu comecei em outro curso, por exemplo. Eu comecei fazendo engenharia ambiental e fui parar na biomedicina. Mas o que eu pude perceber é que, assim, os primeiros períodos são mais assim, ai, vamos fazer um pouquinho de tudo, vamos conhecer aquele professor, que não sei o quê. E não é todo mundo que vai ter, igual, como ela disse, ela precisava trabalhar durante. Mas durante a aula mesmo, você pode, ai, professor, e aí, o que você acha disso? E Uhum. trocando, às vezes, debates mesmo. Às vezes você não vai ter um tempo, não é todo mundo que tem o tempo de Sim. sentar em casa e ler um artigo, né? Nesse primeiro momento, no início ou no meio, que seja. Mas só de ter esses debates em sala de aula, com os alunos, com os amigos, trocar essas figurinhas que a gente fala, é muito importante. Então, claro que seria ideal se todo mundo pudesse fazer uma iniciação científica, um TCC bem orientado, que a gente vê pouco também nas faculdades, não é todo mundo que tem um bom orientador. Sim. Mas essas pequenas coisas, eu acho que você ir fazendo pequenas coisas que te alegram, de certa forma, e tem interesse, vai definindo um pouco da sua trajetória. E isso já conta muito no seu próprio currículo. Talvez não no meu currículo Lattes, por exemplo, mas na sua experiência. Quando você for conversar com o orientador, ele vai ver que você tem certos conhecimentos, por mais que não estejam oficializados. E isso vai contar. E isso vai tem contar. peso. Tem muito. Tem peso, né? Sim. No meu caso, eu aproveitei literalmente a graduação, não fiz iniciação científica, na verdade no âmbito de prática, porque na verdade quando eu entrei na graduação eu já tinha ideia de trabalhar na prática. Apesar de vir de uma família onde minha mãe foi pesquisadora a vida inteira, meu pai era professor, minha irmã estava indo para um doutorado, mas eu olhei e falei, eu vou fazer diferente, eu vou para a prática. Às vezes foi muito bom, por viver 10 anos na prática e ver toda aquela teoria acontecendo. Mas na hora de submeter, na hora de entrar na avaliação do mestrado, aquela iniciação científica fez a diferença, fez a falta na pontuação, e etc, que a gente vai falar Olha sobre isso. isso. E aí eu olhei para trás e eu falei, por um lado valeu a pena, por outro lado fez falta. E assim, durante essa prática, eu acho que viver esses 10 anos mostrou muito quanto faz falta a teoria. Teve várias coisas que eu cheguei, me deparei e olhei, eu falei assim, eu não tive profundidade nisso na graduação. Porque eu acho que assim, eu tenho essa visão, a graduação é como se fosse uma autoescola. Você sabe ligar o carro e botar ele para movimentar, mas saber como se dirige, você vai terminar indo para a prática e ver como é que funciona. Ou indo para pesquisa e se aprofundando mais, né? Sim. Mas foi isso. Eu realmente não tive iniciação científica. A hora que fui voltar para fazer um mestrado, eu tive que contar com amigos e esse conhecimento da minha família que também ajudou a Alavancar um pouco ali. alavancar. O que eu acho legal é que, assim, você vê dentro do mestrado, do doutorado, que seja todos os tipos de história, todos os tipos de aluno durante a graduação. E um recado importante que eu acho é que a graduação não te define. Porque a gente entra na graduação quantos anos, geralmente, né? Sim. Normalmente, claro que tem pessoas que ingressam mais tarde, mas a gente entra num ambiente totalmente novo, todo mundo. Então, não fiquem presos a, nossa, eu não consegui fazer uma iniciação científica, não consegui fazer um TCC muito bem elaborado, não consegui participar de uma liga acadêmica. Claro que às vezes vai fazer falta na hora de se inscrever, mas se você tem um orientador bom, que vai te orientar, que tem lá todos os mecanismos, fazer um projeto bom, isso passa, sabe? Vai ser superado. Vai ser superado. Sim. Sintetizando aqui, eu acho que nós podemos levar, né? Que proatividade, Sim. comprometimento com aquela proposta, né? Então, proatividade, comprometimento, resiliência, eu acho que formam essa característica que vai suprir um pouco se você não tem experiência em pesquisa, né? Se você passa isso para o seu futuro orientador, ele vai te dar o voto de confiança. E aí é só trabalhar que as coisas vão começar a fluir, né? Bom, pessoal, se vocês estão gostando, né, desse episódio, deixe o seu like, seu comentário. Você sabe que isso nos ajuda muito e nos motiva do lado de cá, né, a preparar mais conteúdos para vocês, tá bom? Bom, então, avançando aqui na nossa discussão, né, acho que agora tem uma pergunta aqui muito interessante na qual a gente pensa e lembra
daquele momento de se inscrever no mestrado. Ou seja, uns dias antes, porque nós falamos até então da graduação, do passo a passo, como adquirir um pouco mais de experiência, né? Agora vamos aproximar. Então busquem na memória aquele momento, né? Aquela semana da inscrição, beleza? Ali naquela semana, você teve alguém que te ajudou durante esse processo de inscrição para, entre aspas, entrar no mestrado? Teve um mentor? Teve alguma pessoa relevante que te deu suporte nessa etapa? Olha, durante a graduação de biomedicina, como é um curso voltado, né, muito para pesquisa e tudo mais, a gente tem bastante abordagem dos próprios professores que conversam com a gente, falam a respeito de como que é o mestrado, como se preparar, quais são as documentações necessárias, questão de pontuação. Então, acho que isso já dá um norte para os alunos, e para mim foi o caso, né? Então, com isso em mente, quando eu conheci o programa, eu entrei no edital, vi o que era necessário e foi esse o primeiro passo. Ver o que era necessário, organizar tudo certinho, questão de estudo, documentação, projeto, e assim, então, começar a me preparar para poder me inscrever. Boa, muito bem observado. Então, atento ao edital. Uhum. Pum. Bom, eu tava na parte de últimos estágios também lá na faculdade que eu tava fazendo e fazendo meu TCC. Só que eu falei, nossa, vai ter inscrição eu acho que era dia 12 no meu Era no isso edital, alguma coisa assim. Eu falei, tá, era novembro isso. Isso. Precisa arrumar uma orientadora? Acho que foi no início de novembro e tudo. Nossa. E assim, eu tava com a cabeça mil, tipo, nossa, eu não tô com tempo pra nada. Aí eu fui lá do edital, vi um por um do professor, porque eu sempre gostei da fisiologia, mas eu gosto muito da parte de neuro. Então eu falei, o que que eu vou fazer? E aqui é um programa que tem de tudo, porque não necessariamente o professor que tem que estar aqui no departamento de fisiologia, pode ser em outras áreas. Então foi o caso da minha professora, a professora Márcia. Ela é bióloga, se eu não me engano. Então eu mandei um e-mail para ela, ela falou que super animava, só que ela não tava com vaga no programa, ela não tinha aberto. Aí eu falei assim, eu vou ter que ligar lá nesse programa, né, conversar com eles para abrir uma vaga para você. Aí deu certo, ela abriu e durante a inscrição tudo, ela me ajudou em tudo, gente. Porque na inscrição a gente tem que mandar o resumo do projeto. Aí eu fiquei, como que eu vou mandar um resumo de um projeto que eu nem tenho? Como que faz esse resumo? Mas aí deu certo, a gente viu, ela me mandou vários artigos do laboratório dela e tudo. E aí a gente foi elaborando junta. Foi bem legal. Ela sentou comigo, falou assim, em reunião, né, por Meet, que eu tava lá em Uberaba. O que você gosta? Vamos lá, né? E aí a gente começou a conversar e foi indo. Por isso que eu usei o termo mentor, porque funcionou Aham. como se fosse uma Total. mentoria, Foi né? muito. E a gente tem que entender que os orientadores, eles participam também desse processo antes mesmo de você entrar no mestrado. Obviamente que quanto antes você se engajar com aquele possível professor orientador, mais tempo você tem para assimilar, para absorver aquele conteúdo, entender a proposta. Querendo ou não, nós estamos falando aqui de começar o mestrado quase sem experiência. Concordam comigo? Então você vai começa uma jornada contra o tempo para adquirir conhecimento, né? Para avançar. Então é muito importante ficar claro que nós aqui do lado de cá, os professores, nós estamos muito abertos para pegar na mão e ir juntos nessa caminhada. Né? Então isso é muito legal. E Leandro, e com você? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu, felizmente, tive um pouco mais de tempo que vocês. Eu já estava morando em São Carlos, que minha família daqui tinha voltado de Ribeirão Preto. Então eu já tinha um contato com o professor, com o Vladimir. E acho que em julho a gente sentou para conversar, para decidir que eu vinha para o mestrado. Inclusive ele falou, vai vir mesmo, eu vou abrir uma vaga, você vai, é isso que você quer da sua vida? Eu falei, queria. E aí foi desde o objetivo dele olhar para mim e falar assim, ó, seu objetivo, você vai para casa, vai estudar artigo, vai bater de frente, depois você vai decidir e aí a gente vai escrever seu projeto. Então para mim foi um pouco mais simples. Porque assim que saiu o edital, ele me mandou para mim o edital, falou, o edital já saiu, vai estudar, prepara o seu projeto, manda para mim. Então eu tive esse bate-bola, essa mentoria de muito mais tempo, felizmente, porque eu não estava acabando minha graduação, já estava trabalhando, já tinha tempo de vida, né? Eu não estava me mudando nem procurando nada, e por ter essa facilidade física de bater na porta e falar, vamos conversar, foi mais simples para mim, mas realmente fez toda a diferença, até porque eu não fiz esse ano, não estava muito mais ligado com a questão científica
de ler artigos científicos, não tinha o mínimo costume, muito menos escrever um projeto. O meu certeza. TCC foi em 2009, 2010. Então, para 2024 tem muito, de 2023, novembro de 2023, né? Então, Ou seja, a presença do professor, do fez mentor, muita diferença. faz muita diferença. Não tem como, né? Não tem como, porque ele vai estar atualizado naquela temática, naquele conhecimento, e vai te dar as diretrizes, o norte, né? Para seguir em frente. Né? E para você que está nos assistindo, vamos falar aqui um pouco sobre dados quantitativos para você ter ideia do que eles passaram durante esse processo aqui, né? Muito próximo de entrar no mestrado. Né? As etapas são: passo 1, inscrição, e nessa inscrição você tem que entregar o diploma de graduação, proficiência na língua portuguesa e inglesa, lembra que nós temos aquela avaliação, né? Sim. Documentos obrigatórios, como por exemplo o documento de identificação pessoal é um deles, né? O resumo do projeto, né, de pesquisa. Com introdução, como vai fazer, planejamento, não é só o resumo, aquele resuminho que a gente está acostumado com 20 linhas, né? Ah, então um resumo um pouco maior. É resumo, introdução, metodologia, tudo certinho, referência. Afinal, você tem que mostrar para a banca que vai te avaliar a sua proposta. Sim. O que você está ali afim, se comprometendo a pesquisar, né? E aí entra no processo seletivo propriamente dito, né? E no Sim. processo seletivo nós estamos falando da prova teórica de conhecimento em ciências fisiológicas. Essa é uma avaliação que ela é classificatória. Análise do currículo. Normalmente aqui na área científica nós utilizamos o currículo Lattes. É o mais comum na nossa área, né? Mas basicamente pode apresentar até mesmo um currículo Vitae, né? Sim. Vitae, Vitae, né? Desde Análise. que você consiga comprovar tudo que está escrito ali. Desde que você, obviamente, você colocar os comprovantes ali, né? Sim. E aí Você é tem uma que loucura. anexar hein? junto. E Tem aí que é uma anexar loucura ir junto. atrás dos comprovantes, né? Para anexar, né? Sim. Exato. Então, É a vida inteira da gente, né? Você tem que ir buscando os E colocar documentos. em ordem, com numeração, onde que vai estar. onde que tá cada um, né? Porque vai contar pontos. Vai. E, querendo ou não, nós precisamos de sistemas que vão ranquear os estudantes ali que estão passando por aquele processo seletivo, uma vez que envolve liberação ou não de bolsas de estudo, né? E quem é bolsista sabe o quão importante é receber, né, esse apoio financeiro para você poder estudar com tranquilidade, se dedicar ao mestrado, né? Depois disso, nós temos a análise e arguição do projeto de pesquisa. Então, escrever o projeto, mas depois você tem que defendê-lo, né, para uma Ao banca, ao vivo, né, um cara a cara ali com professores que fazem parte de uma comissão que avaliam, né, o seu mérito frente àquele projeto. Então, acaba que o professor te dá uma ideia, te dá um norte, faz aquela mentoria. Mas lá na frente é você e aquela banca de professores. É você e eles. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, cada um desses pontos, né? Como superá-los, né? Então, gente, esses itens que a gente acabou de listar aqui, eles fazem parte, né, de diversas universidades e programas de pós-graduação. Não é só daqui da UFSCar. São de vários programas de pós-graduação. Eu acho, professor, que um diferencial da UFSCar que eu achei bem interessante é referente à proficiência em inglês. Os editais, geralmente, eles liberam para o aluno primeiro para passar no processo seletivo, e aí ele tem 1 ano de recurso para poder realizar a prova que a própria instituição realiza. Então, assim, você não precisa necessariamente já ter um TOEFL, esses certificados que são um pouco mais caros e que têm uma expiração, uma data de expiração curta. Você pode primeiro passar pelo processo seletivo e aí, então, fazer essa prova. Eu acho que isso é bem legal da instituição, é um diferencial muito grande. Ah, essa foi uma conquista muito importante, porque a gente sabe, né? Esses exames, alguns deles, como já ressaltado, são pagos e são caros. Imagina você faz esse investimento e não é aprovado, né, durante esse processo de seleção. E aí passa-se o tempo de validade e não consigo aproveitar para o novo. Né? Seria um sacrifício muito grande. E felizmente a nossa instituição, né, ela já está conseguindo oferecer, inclusive, essa prova, sem custo Sim. também. Sim. Então, um passo mais importante em prol da ciência. Por quê? Porque a ciência fala, escreve-se em inglês. Então, nós precisamos
ter aquele mínimo para conseguir ler, interpretar, desenvolver, né, as Sim. nossas pesquisas. E são estudantes recém-formados, né? A maioria ainda não tem uma fonte de renda, assim, muito boa, né? Estabelecida, começando a vida profissional. Sim, com certeza. Outro ponto que eu queria falar para igualar, não tem muita coisa no meu currículo. Eu, por exemplo, por conta lá da minha faculdade, eu tinha até que bastante coisa. Eu fiz IC, fiz liga, um monte de coisa assim. Só que uma coisa que conta também bastante ponto é o TCC. E quando eu me fiz a minha inscrição, eu estava fazendo o meu TCC. Eu não pude colocar. Nossa. Então é muito bom, assim, ter essas documentações e não se desesperar. Nossa, essa pessoa tem o currículo tem muita coisa no currículo. Às vezes a gente nem vai poder usar tudo que tem, viu? Então, não se sintam, eu não tenho, aquele tem. Às vezes não vai dar certo também. Sim, sim. Então, se inscreveu, conseguiu juntar toda a documentação, passou na prova, né? Vem uma etapa que é muito relevante, que é a entrevista. E aquela entrevista, todo mundo busca aí suas sensações, as emoções que foram ali vividas, as perguntas da banca. Bom, o que vocês têm de dica, assim, né, para falar sobre, para contar para os nossos, para quem está nos assistindo, né, como você se preparou, né, o que você considerou essencial em destacar? Tipo, eu preparei para falar estes tópicos, professor. E aí, o que foi? O que cada um estava pensando? Nossa, tudo que eu preparei não foi perguntado, assim. Igualzinho, mesma coisa. Então, assim, Exatamente. falaram arguição. Aí uns amigos que eu tava fazendo, né, que eu conheci, falaram assim, faz slide, faz não sei o quê. Eu fiz o quê? Eu fiz um slide a partir do meu pequeno projeto que tava ali em desenvolvimento, de fato, só tinha um resumo. Aí eu fiz uns slides bonitinho, falei, eu vou falar isso. Chegou lá, não era. Porque primeiro já é um momento de tensão, porque é uma fila de espera. Você tá lá no Classroom e vai te mandar o seu link. Então, às vezes, você é o sexto da Tá inscrição. numa salinha de espera. E aí tem Sim. aluno que demora 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. E essa foi a sensação que eu tive. Às vezes nem foi isso. Quando chegou na minha vez, a minha entrevista foi muito rápida. Foi 5 minutos, assim. E eu falei, gente, eles me odiaram. Eu fui péssima, porque, né? Uai, com ficar 15 comigo, ficar assim, falou assim, essa daí... É que você fala mais rápido, eu falo bem devagar. Então, A às minha vezes deu. é isso. Enfim, aí eu cheguei lá falando, eu vou apresentar o meu projeto. Perguntaram, com que você vai trabalhar? E era com o quê? Com biomarcador da Andan 10 e tratamento de células. Aí era isso. Não, pausa. Explica um pouquinho pro pessoal como é que é Pra você é fácil entender o que tá acontecendo olha aí. isso, tá, gente? Dá uma olhada. Como que é o negócio? Então, a gente ia trabalhar no meu projeto de mestrado, como a gente trabalha com Alzheimer e tudo, e a busca de um biomarcador para diagnosticar pelo sangue periférico. Aí é difícil, né, falar, né? Pra gente é muito óbvio. Mas, enfim, tirar sangue e conseguir ver se tem alguma coisa lá que dá algum indício, praticamente. Precoce. É, Marcador bem precoce do Alzheimer. mais precoce, isso. Então, a gente já tem pesquisa clínica e tudo, mas o meu, a gente queria ver se o nosso colesterol tem influência na expressão desse biomarcador. Então, era basicamente isso a minha pesquisa. Só que perguntaram o nome principal, aonde, e perguntaram, gente, o título do meu projeto. Só que eu tinha tudo feito em slide. E o título do meu projeto, sabia tudo que eu tinha que falar do meu projeto, só que o título tinha 3 linhas. E eu tava muito nervosa. E eu gaguejei na hora de falar o título do meu projeto. E qual que era o título? Até hoje é difícil. Mas análise, proteína de alarme, é muito grande. Vamos colocar na tela, tá, É mais pessoal? fácil, porque é um título muito grande. Gente, é um desespero. É muito mais fácil falar sobre a desenvoltura do projeto do que o meu título, porque ainda eu vou ter que treinar para minha defesa. Enfim, aí não foi nada do que eu pensei. Era tipo, se eu gostava, perguntaram quanto tempo você acha que tem que ficar no laboratório para fazer sua pesquisa? Não perguntaram de fato, assim, que era perguntar o título, o que era bem brevemente, e quanto tempo que eu achava e se eu faria o programa sem bolsa. Pergunta crítica. Polêmica, Essa é bem difícil. Né? Porque a gente sabe a dificuldade que é a ciência e tecnologia no Brasil, né? E os programas são, assim, limitados frente à quantidade de bolsas disponíveis e, consequentemente, a gente acaba tendo que saber se
se aquele estudante vai ou não, né, conseguir avançar sem aquele suporte, vai que não consiga a bolsa naquele momento, e aí, dá ou não dá para estudar, né? Então, algo extremamente delicado, né, no qual a gente precisa lutar muito para a gente mudar essa realidade, né, para a gente ter o suporte e a condição financeira para desenvolver as pesquisas, né, que são tão relevantes como a da Bia, Sim, né? com certeza. Eu acredito que, apesar dessa dificuldade, né, que a gente tem do recurso mesmo, né, que é investido nas instituições para pesquisa, os alunos que são da área da saúde têm uma facilidade, às vezes, de trabalhar em escala de 6 horas por dia, né? E aí, às vezes, a pessoa fica assim, nossa, mas será que eu tenho que deixar meu serviço para poder realizar uma pesquisa? Se você trabalha 6 horas por dia, eu acredito que dá sim, né? Eu realizo isso. Você consegue conciliar. Então, aí a pessoa que está saindo da graduação da área da saúde vai dar certo. Você trabalhando 6 horas por dia e tendo o período da tarde ou da manhã para poder conciliar com a pesquisa, vai dar certo. Vai conseguir desenvolver, Vai conseguir desenvolver, é mais se programar, se planejar certinho, ter todo um cronograma aí que a gente consegue realizar sim. Porque tem mais cara de uma maratona do que uma prova de 100 metros, né? Então a gente está falando aqui de um processo de mais de 12, 18, no máximo 24 meses e não uma semana. Então, Sim. planejamento, organização é algo que assim, é essencial, né, para conseguir desenrolar. Já não dá mais para viver como uma graduação, né? É, Semestre não por dá. semestre, você precisa planejar o que vai acontecer. Mas a minha entrevista também foi 10 minutos, foi um pouquinho mais longa que a sua. Ah, Senti um pouquinho mais à vontade por ter a proximidade com o professor Gilberto Shigemoto, né, que já tinha feito a especialização e foi o meu primeiro contato com o professor aqui do departamento. Mas ele falou, não vou falar que eu te conheço já. Foi entrevista, foi com uma outra professora. Mas realmente, eu estava com o meu projeto aberto de um lado, os outros artigos que eram da bibliografia do outro lado, para defender meus pontos e etc. E de repente eu nem toquei neles. Eu literalmente não toquei neles. Se eu visse, tinha tudo quanto papel assim no meu quarto, mas eu não usei para nada. Na verdade, foi mais tipo, qual que era o meu projeto, qual que era a minha ideia, o porquê. Assim, essa hora fez, eu não sei se para vocês foi, mas essa hora fez muita diferença o meu professor ter feito eu escrever o projeto do zero. Apesar de fazer parte de um outro projeto, ele falou, não, você vai escrever o seu do zero. Aqui é o que está acontecendo, mas a sua parte tem que ser escrita do zero. E aí eu sabia o que eu estava fazendo. foi você que escreveu. Fui eu que escrevi. Então eu sabia responder. Eu acho que isso é crucial. Você ter feito, você já vai ter em mente tudo o que você realizou, você escreveu. E essa parte de ter escrito em caderno, ter várias colas, entre aspas, é importante, né? Tem professor que fala assim: ah, você quer estudar? Faça uma cola bem feita. Por quê? Porque você vai resumir tudo aqui, a ideia essencial daquilo, colocar numa folha e você vai gravar, porque você está escrevendo. Então, é algo super joia para poder estudar. Durante a minha preparação, eu não sou uma pessoa tão extrovertida, né? Então, eu me preparei, sabia todo o meu projeto certinho. Aí eu ouvi uma música, fiquei bem zen, falei assim, não, vou ser eu. E aí, falei assim, seja o que Deus quiser. Respirei, coloquei uma água no canto. Falei assim, vou falar pausadamente, não falo tão rápido. E aí os professores foram super gente boa, ouviram, eles sabem que a gente fica nervoso, é natural. Você está sendo avaliado ali, é uma situação que não tem como não ficar nervoso, mas Com fala certeza. o que você sabe. Eu acho que isso é o diferencial. Você sabe o que você fez, então fala sobre o que você fez. E aí, dentro disso, os professores estão ali para te ajudar. Até porque o professor um dia já foi também um aluno. Com certeza. Somos sempre, né? A gente sempre aprendendo, né? O conhecimento é uma Isso a gente percebe uma na hora que jornada entra. muito grande, né? Tem muita Sempre coisa tem para muito pra aprender, você nunca vai Sim. saber tudo. Sim, sim. Por exemplo, por mais que eu gaguejei no meu título lá, né, no momento, porque é um título grande, eu fui super bem, assim, na minha arguição, porque os professores sabiam, quando a gente foi desenrolando um pouco, o que eu estava fazendo. Ótimo. Então, eles sabem
Eles sabem quando vocês sabem. É isso aí. Não É isso aí. adianta ir lá também tentar enganar, não. Nós Eles já temos muitos anos, né, de estrada Experiência. nesse caminho, nessa jornada, né? sejam vocês. É isso aí. Seja você. Inclusive, se você está gostando desse episódio, clica aí no botão de curtir, deixe seu like para nós, coloque seu comentário para a gente ler e interagir. E não esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos, os próximos episódios que estão por vir. Tá bom? Bom, chegamos aqui agora num momento muito importante, no qual cada um vai falar um ponto positivo e um ponto negativo do processo de entrar no mestrado. Ou seja, estratégias que funcionaram e estratégias que não funcionaram, que cada um percebeu. Então nós vamos trazer uma dica, né? Dicas para quem está nos assistindo. Quem quer começar? Eu posso falar. O primeiro ponto seria uma dica referente, algo que deu certo, né? Durante o preparatório, né, para a seleção, eu tive uma experiência, né, de trabalhar na área da saúde e ver realmente uma problemática dentro da sua área e utilizar isso para o seu projeto. Às vezes aquela problemática é tão clara para você que está ali na prática, mas na academia ainda não se pesquisa tanto. Então levar isso para a academia eu acho que é muito importante. Sem dúvida, que legal. Muito bom. E a segunda é se cuidar, né? Eu sempre estudei muito, já cheguei a estudar manhã, tarde, noite. E aí claro, você tem um bom desenvolvimento acadêmico, isso é notório, mas a gente não precisa dessa rotina extenuante. A gente pode conciliar, sim, atividade física, um hobby que você gosta, um tempo a mais com a sua família, com o seu namorado, com alguém que você gosta, com o seu gato, com o seu cachorro. Isso é importante e faz diferença. E no final, às vezes, a gente se cobra tanto, acha que para você conseguir um bom desempenho, você tem que estar ali realmente aquele tempo todo fazendo tudo isso. E não, você é bom. Você é bom. Você administra o seu tempo, se programa e dá tempo para tudo, eu acho. Com certeza, a gente tem que ficar bastante atento, né? Somos seres humanos extremamente frágeis em alguns pontos, extremamente resilientes em outros, mas a gente tem que respeitar também os limites do nosso organismo, né? E tudo que é excesso, ele vai ser prejudicial a curto, médio, especialmente a longo prazo, né? Então, trazer uma rotina, né, de estudos, de pós-graduação equilibrada é algo fundamental. Então, gerir bem o tempo, né? Isso é extremamente relevante. Muito bom, muito bom. Bom, o que eu posso falar é, primeiramente, igual a amiga falou, tipo, reconhecer você, onde você tá, em que momento você tá. E o que você pode fazer nesse momento. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade de encontrar tempo para estudar para a prova. Não tava tendo tempo, eu tava fazendo meu TCC, eu tava fazendo várias coisas. Eu me desmatei muito, eu acho que eu fiquei uns 3 anos sem férias durante a minha graduação, de tanta coisa que eu tava fazendo. Bia do céu. E eu cheguei no momento que eu tava, por exemplo, vamos falar de medicação, tomando alprazolam todo dia. Quem não sabe é um benzodiazepínico forte, tarja preta. Né? Então você tem que parar e se ver, assim. Eu tava louquinha da cabeça. Extrapolou. Extrapolei muito. Inadequado. Então eu tava fazendo meu projeto de noite, eu tava fazendo porque eu tive ajuda da minha orientadora na correção, mas o meu projeto ela queria, e o certo é um orientador que te fale não só, tó, esse projeto você vai fazer isso, que converse do que você gosta. Então, vai com essa ideia, porque não adianta você fazer uma coisa que você não gosta. Porque é cansativo, é corrido, mas flui porque a gente gosta do que tá fazendo. Então, segunda red flag aqui, né? Vamos dizer, né? Bandeira vermelha para cuidar. Atenção à sobrecarga que vai sendo imposta. Organização, saber os limites do corpo. Seu exemplo mostra que exagerou, ultrapassou esse limite. Não é isso que a gente deseja e procura. Pelo contrário, a pós-graduação tem que ser algo prazeroso, fazer algo que eu goste, que eu me motive, que eu venha empolgado pro laboratório para trabalhar. Então, encontrar esse caminho é muito mais importante do que já começar uma trajetória na pós-graduação de maneira inadequada. E
mais né? do que você chegar em algum lugar, é você estar bem com tudo que você construiu até chegar lá. Então, tudo que você experienciou. Imagina você chegar num pós-doc, mas de repente você cortou muita coisa da sua vida para chegar lá. Uhum. Então, às vezes, você vai ser muito feliz profissionalmente, mas em outras partes vai te faltar. Então, eu acho que desde o quanto antes você perceber isso e conseguir ajustar toda a sua vida, porque dá tempo, gente. Dá. A gente consegue conciliar. Você é bom. Eu acho que o que a gente tem que entender é se cobrar um pouco menos e entender que a gente está fazendo o nosso melhor. Com certeza. Sim. E eu tive ainda também o privilégio de, tipo, entrar num laboratório que é muito bacana e, tipo, sabe que somos humanos. Porque eu tava tanto nessa corrida, né, de tudo, faculdade, não sei o quê, eu fazia uns freelas às vezes. E chegar aqui e uma pessoa pegando a sua mão, de colegas e tudo, pós-doc, doutorando, e falar, tá tudo bem. Tá tudo Vamos bem, junto. não saber, vamos aqui te ajudar nisso. Aí você ajuda o colega em algo, não precisa saber tudo, não precisa pegar tudo, vai surgindo. Chega um momento que você vai ler um artigozinho ou alguma coisa do tema que você gosta, não vai doer. Porque Exato. começou a doer, gente, de se alertar. Tem alguma coisa errada, né? E aí, Eu, Léo? no caso, eu vou trazer uma solução que eu encontrei. Aham. Oh, boa. Pela facilidade de ter tempo para montar meu projeto, do que eu queria fazer, ter planejado isso antes, ter organizado a logística do meu dia, e por ser profissional de educação física, por várias vezes eu usei o recurso da tecnologia. Achei vídeos de YouTube, etc., sobre a matéria que a gente tinha que estudar, Nossa. e muitas boa. vezes eu tava na esteira, correndo, ouvindo, treinando, ouvindo, para otimizar o meu tempo e fazendo coisas para mim. Legal. Então Que isso me bacana. manteve mais tranquilo, ter essa logística de estudo. Mas, mesmo assim, por eu trabalhar também enquanto estava nesse processo, porque para ter essa calma toda de passar pelo processo, tinha alguma coisa que tinha que me sustentar. Com certeza. Então, eu acho que o que tem que colocar é, se você tiver tempo, se dedicar um pouquinho mais, porque para mim faltou um pouco mais de estudo que na hora da prova eu senti que dava para ter estudado um pouquinho mais sobre Dá aquilo. para explicar aquele mecanismo fisiológico um Aquilo- pouco melhor, Aquele né? vídeo funciona, é legal pra você entender, mas você vai ter que pegar no livro também para dar uma Sim. olhada, entendeu? Não foi só por isso, eu peguei no livro, e como eu falo, agradeço muito por minha irmã ser fisioterapeuta, então, tipo, o Gaiton tava em casa desde que ela Nossa, que delícia. formou, Já tinha o entendeu? livro Tinha lá, né? muito livro lá em casa que eu só podia abrir e tirar Sim. dúvida, né? Não tinha que procurar, não tinha que achar na internet nem nada. Então, eu acho que assim, dá pra gente organizar e aproveitar esse recurso que a gente tem hoje em dia, porque apesar do professor falar de 2004, eu entrei em 2005. Sim. A minha idade é um pouquinho próxima da dele. Então, eu acompanhei essa falta de tecnologia, falta de acesso que a gente tinha antes Sim, e me aproveito do que a gente tem hoje, boa. entendeu? Pra facilitar. Essa dica foi muito boa, porque tem muito conteúdo bacana disponível, né? Sim. Agora, o caminho é seguir e acompanhar conteúdo de qualidade. Sim. Exatamente. Ficar bastante atento. Vá atrás de conteúdo das universidades, dos programas, das pós-graduações, porque isso vai te enriquecer muito. Sim. Né? E uma coisa que eu acho legal aqui no programa é que, assim, primeiro, antes de falar disso, eu não vou conseguir estudar porque eu trabalho, faço não sei o quê. Faz o que der. Se der pra você ir no sábado, no domingo, estudar um assunto, estuda. Não é porque, eu não consigo estudar, não tenho tempo, não sei o quê. Presta prova. Se vocês não sabem, pelo menos no meu edital, a prova do programa é gratuita. Você vai estar lá fazendo, não se sinta menos mais, porque não deu tempo de, não consigo, meu currículo não tá bom. Mas você compensa na prova. Não sei o quê, mas eu vou na erguição. Sempre aguardando a perfeição, né? Não precisa ser perfeito, de ninguém vai ser perfeito. Exato. Só vai. Se for o que você gosta, só vai que vai dar certo. E outra coisa muito legal é o programa não ser pago para assim, fazer a prova, as inscrições, que geralmente a maioria é. Uhum. E também que tem muitas vagas. É umas vagas consideráveis, assim. Sim. Eu acho muito legal isso, porque não é todo programa que abre. Sei lá, no nosso foi 26 vagas, gente. Porque a gente tem muito professor. Uhum. E tá Muitos precisando orientadores. aqui no Brasil de muitos pesquisadores.
Então, só vai. Eu acho que uma forma boa de se organizar para estudar é, de repente, utilizar algum canal do YouTube que você se identifica com a maneira do professor de explicar a matéria. E isso ser a primeira porta de entrada para você entrar no assunto. Entrou no assunto, pega um livro de fisiologia que você goste, que você entenda, e senta e faça resumo. O edital não tem tantos tópicos para você estudar. Então, divida. Eu tenho 30 dias. Divide 2 dias, eu vou estudar para tal conceito. E estuda, faz um resumo ali. No final, pelo menos 80% você vai ter conseguido estudar para a prova. Com certeza. Eu posso trazer agora uma história que não é minha, mas é de um convidado do episódio 1. Nem sei se ele me autoriza a falar ou não. Mas naquela conversa que eu tive, por exemplo, com o Reinaldo, sobre a pós-graduação, ele me contou. Ele falou, Leandro, primeira vez que eu fiz a prova, eu não passei. E eu já tinha contato com minha orientadora e ela falou, você tá nervoso. Eu tava nervoso, não consegui fazer, etc, etc. E no ano seguinte, eu continuei no laboratório e no ano seguinte eu entrei, sabe? Essa calma de ter que entrar. Não sei mais porque a gente é mais velho, o Reinaldo também é mesmo contemporâneo, vamos dizer assim. Mas você não precisa ter aquele ímpeto de vou passar, eu preciso passar, essa prova é gratuita. No ano que vem provavelmente vai abrir outro edital. Você vai poder entrar, talvez esteja mais preparado. Eu acho que tudo tem seu tempo. E tem os estágios que você pode fazer Exatamente. antes, se possível. E que é o desejável também. Que é o Se você desejável. tiver a oportunidade É incrível. de ir para o laboratório, conhecer aquela rotina, conhecer a linha de pesquisa, os procedimentos, se aquilo ali de fato te encanta, o estudar vai ser consequência. Né? Vai ser bem tranquilo esse processo. Né? Sim. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou do que viu aqui, né, assistiu conosco, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, que nós vamos responder assim que possível. Leandro, Bia, Alice, muito obrigado. Obrigada. Pela presença de vocês aqui hoje, pela experiência valiosa, né, única, de pessoas que passaram recentemente pelo processo seletivo de um programa, né, de nota considerável, nota muito boa dentro dos programas de pós-graduação e que estão hoje tocando seus projetos de pesquisa, né, desenvolvendo as suas habilidades e competências na área científica. Então, meu muito obrigado, um forte abraço a todos, a gente se vê em breve. Obrigado. Obrigada.